Então, temos aqui o tema certeza da salvação. O que está envolvido nesse tema? Eu preciso ter paz, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, eu não posso ter medo. Mas como eu vou ter paz se o meu nome será passado no juízo lá no santuário celestial, lá no céu? Então, existe aqui uma tensão. Se eu estou sendo julgado, então eu estou com medo. Mas se eu já estou salvo, então eu não tenho medo. Na verdade, essa tensão aqui é uma falsa encruzilhada. Vamos tentar resolver aqui as coisas. Primeiramente, a Bíblia ela não tem essa expressão certeza da salvação. Qual é a expressão que aparece na Bíblia? Ela aparece ali em Hebreus capítulo 6, verso 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que devemos ter a certeza da esperança. Esperança de quê? Esperança da salvação. Hebreus 10, 22 fala esperança da fé. Então, o que nós devemos ter é a esperança da salvação. Mas vamos lá. Certeza da salvação. Eu posso ter certeza da salvação? Sim e não. Tiago, como assim sim e não? Cuidado, porque a expressão ela é ambígua. Então, eu posso usar uma expressão pensando numa coisa e a pessoa entende outra. Então, certeza da salvação eu posso ter de que Jesus fez tudo e que não existe nenhum empecilho para que eu não seja salvo. Então, eu tenho a certeza de que Jesus providenciou tudo para a minha salvação. Eu não posso ter dúvida. Eu tenho de ter certeza que Ele me aceita como filho e que perdoa os meus pecados. Eu tenho que ter certeza que Ele quer me salvar. Então, nesse sentido, certeza da salvação, nós podemos, e aliás, devemos ter. Você não pode ter medo, você não pode se relacionar com Deus com medo, com dúvida, né? Você deve se achegar a Deus com ousadia, né? Acheguemos-nos, portanto, junto ao trono de Deus, para que possamos receber socorro, e misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Agora, quando nos achegamos a Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos aceita como filhos, e você deve se entender filho de Deus, como um pai que te ama, é um pai que te criou, um pai que coloca regras, um pai que te defende, porque o pai que, olha, houve uma briga, como é que foi aqui? Olha, eu fiz isso, então você passa para cá e a punição para o outro. Um pai que te defende quando você está certo. Porque pai que te defende quando você está errado, aí é um bandido, né? Pai que te defende quando você está certo. Um pai que te vê os seus erros e te ajuda para que quando você for um jovem adulto, você esteja ao lado certo. As crianças erram, as crianças falham. Isso acontece. Mas um pai te educa para você não errar, não falhar, para não roubar, para não matar, para não transgredir a lei de Deus. Agora, quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Aí que está o problema. Se a pessoa olha para isso aqui de uma perspectiva calvinista, né, reformada, da teologia reformada, como ensina a igreja presbiteriana, olha, uma vez que você aceitou a Cristo, acabou. Você não tem como perder a salvação porque você é um predestinado e a graça é irresistível. Mas nós, adventistas e metodistas, encaramos essa situação numa perspectiva arminiana, onde é possível perder a salvação. Então, numa perspectiva calvinista, só existe esse momento. Para nós, existe dois momentos, que é a salvação aqui provisória, quando somos aceitos como filhos de Deus, quando recebemos o perdão dos pecados, quando nos batizamos, somos salvos e temos de ter certeza que Deus nos aceita e que perdoou os nossos pecados provisoriamente. Agora, Ele nos dá liberdade. Se você, ao vir as provas, ao vir as tentações, falar, não é isso que eu quero, não é. Ele te dá liberdade para ir embora, assim como o pai repartiu a herança e deu liberdade para o filho pródigo ir embora. Ele recebe o filho pródigo, mas também dá liberdade para o filho mais velho entrar na festa ou ficar do lado de fora. Ele trabalha com a liberdade. Então, num segundo momento, quando se encerrar o juízo, quando se fechar a porta da graça, ali, alguns membros da Igreja de Cristo serão salvos eternamente e outros não passarão no juízo.
outros serão desperdoados. Qual é a prova bíblica disso? Mateus 18, a parábola daquele homem que devia muito para o rei, foi perdoado, mas o que ele faz depois dali? Ele vai cobrar uma dívida de alguém que lhe devia pouca coisa. Ele foi perdoado. Já pensou se o rei falasse assim, não, uma vez perdoado, perdoado para sempre. Não, ele é desperdoado. E a Bíblia diz assim também, meu Pai Celeste vos fará. Mateus 18, ensinando sobre o perdão. É Bíblia, não é Ellen White, viu? Não é Ellen White, é Bíblia. Juízo investigativo não é Ellen White, é Bíblia. Tudo bem? Então, aqueles que tentados e provados, mesmo assim permanecem fiéis, esses terão seu perdão confirmado para sempre. Então veja aqui que certeza da salvação pode se referir a dois momentos. Existe uma ambiguidade. Qual a ambiguidade? Num primeiro momento, temos de ter a certeza de que os meus pecados foram perdoados. Agora, eu não estou livre da tentação. Por quê? A salvação eterna só será concedida àqueles que realmente seguirem a Cristo e amarem a Deus acima de todas as coisas. Amarem a Deus em primeiro lugar. Tudo bem? Veja o que diz o livro de Hebreus. Hebreus nos ensina a ter a certeza da esperança, né? Olha Hebreus capítulo 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Então existem dois momentos. Existe a salvação, deixa eu fazer ao contrário aqui, a salvação provisória, você entrou na igreja, foi batizado, conheceu a Cristo. Essa aqui você tem que ter certeza que Deus o aceitou, que você é aceito no amado, que os seus pecados foram perdoados, provisoriamente. Agora você estará em investigação, você estará em prova, Deus vai te provar, como ele provou a Jó. Como é que você vai sair? Como ouro puro ou você vai sair como escória? Ninguém sabe. Agora, uma vez que você é provado, você vai ser salvo eternamente. Qual o critério para ser aceito aqui? Nenhum. A fé. E ela vem de Deus, né? Um dom de Deus. Então você tem fé e é aceito por Deus, e aqui você tem que ter certeza. Agora, nesse segundo momento, a salvação eterna, essa aqui é a provisória. Essa aqui é a eterna. Que diz a Bíblia? Não é a Ellen White, é a Bíblia. Ó, salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então se eu falo, olha, eu tenho certeza da minha salvação, eu já estou no céu, eu estou garantido. Isso não soa soberbo? Quando eu falo assim que eu estou no céu, é como se eu dissesse que eu nunca mais vou pecar. É como se eu dissesse que eu estou imune à tentação. Isso beira, isso é praticamente o perfeccionismo. Né? Olha, eu não peco mais. Né? Eu sou o perfeitão aqui. Né? Eu tenho certeza da minha salvação. Nem os anjos sabem quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, quem é justo e quem é ímpio. Deus sabe, mas o universo não sabe. É por isso que a corte celestial se reuniu lá. Né? Em Daniel 7 foram postos uns tronos, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E os anjos estão atentos ali, olhando os casos de cada um. Então ninguém aqui na terra sabe quem vai para o céu e quem não vai. Quem está salvo e quem está perdido. Ninguém aqui na terra sabe. Os anjos não sabem. E aí o sujeito vai falar, não, eu já estou lá. Eu vou lá comer o fruto da árvore da vida. Não, eu estou salvo. Eu tenho certeza que eu vou estar lá, vou conversar com Adão, vou conversar com Abraão. Isso é o perfeccionismo. E isso é soberba, isso é vaidade. Então por que eu falo que temos de ter cuidado com essa expressão, certeza da salvação? Porque ela é ambígua. Ó, primeiramente, vamos recapitular. A Bíblia nos diz certeza da esperança. Aonde que a Bíblia diz isso? Hebreus 6:11. E certeza da fé, Hebreus 10:22. Depois, a Bíblia nos fala que quando eu me entrego a Deus, eu sou aceito no amado, eu tenho que ter certeza do perdão dos meus pecados, não ter medo. Deus fez tudo o que ele podia fazer por mim e eu vou me entregar completamente a ele. Ou agora, se a sua mente está te acusando, cuidado, né? Você tem que ter a consciência limpa. Então, desse momento eu tenho certeza. Agora, certeza da salvação não pode ser quanto a esse segundo momento que se refere à salvação eterna, quando vai se encerrar o juízo. Na perspectiva arminiana, existe esse momento, e aí existe o período da santificação, e agora o segundo momento, onde você vai receber o teste final para ser aprovado ou não. Então, o tema do juízo suscita uma pergunta significativa. Como o povo de Deus pode ter paz e certeza da salvação no momento do juízo? Que Jesus fez tudo por mim, que a justiça de Cristo me basta e que eu tenho que ter a consciência limpa.
Se a minha consciência me acusa, vai lá com o seu irmão, pede perdão dos pecados, pede perdão a Deus. A consciência deve estar limpa. Então, olha o que diz aqui Salmos 94, 14. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. E aí a pessoa pode ficar com um triunfalismo. Eu sou o povo do Senhor, eu sou o Israel de Deus, eu estou salvo. Olha, cuidado. Será que você é povo de Deus mesmo? Ser povo de Deus não é ter o nome no livro da igreja. Porque naquele dia muitos dirão, Senhor, nós não profetizávamos em seu nome, não fizemos milagres, expulsamos demônio. E aí Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Não vos conheço, não são povo do Senhor. Então, o povo de Deus está garantido, mas será que eu e você somos povo do Senhor? Para a gente refletir. Segundo texto, a aliança. Salmo 105, 7. Ele vai se lembrar da sua aliança. E agora Daniel 7, 22 diz que os santos possuirão o reino. Agora, você está sendo santo? Você está sendo separado? Você está sendo santificado? Então, como não ter medo no dia do juízo? Temos um conselho aqui em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2. Veja que interessante. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, dos administradores? Você é um administrador. O que é que Deus requer de ti? É que cada um deles seja encontrado fiel. Se você for encontrado fiel, você estará no povo de Deus e Deus vai manter a sua aliança, porque Deus é fiel à aliança, mas você também tem que ser fiel ao contrato, né? Não é só Deus cumprir o contrato e você não. Você tem que ser fiel à aliança. Então, o que é que se requer dos administradores? Que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Olha que interessante. Paulo não falava assim, eu não me declaro perfeito, mas eu prossigo rumo ao alvo. Né? Qual é o meu alvo? É a perfeição. Mas eu não vou ficar me recomendando, né? Como, olha, eu já estou salvo. Paulo, ele realmente fala, eu estou imitando a Cristo. Sede meus imitadores, enquanto eu imito a Cristo, como sou imitador de Cristo. Não é? Verso 4. Porque de nada me argui a consciência. Ou seja, eu não estou aqui me lembrando de algo errado que eu fiz. Estou com a consciência limpa. Porque se quando a gente faz algo errado, você vai lá, pede perdão, pede desculpa, conversa com Deus. Paulo fala, olha, de nada me acusa a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Veja que interessante. Como devemos viver no dia do juízo com confiança e sem medo, mas ao mesmo tempo sem sermos soberbos e sem cairmos no perfeccionismo, dizer eu não tenho pecado, eu já estou salvo, né? Como devemos dizer? Olha só, de nada me argui a consciência, a minha consciência está limpa, mas nem por isso eu me declaro justificado, nem por isso eu me declaro perfeito. Lábios santificados jamais dirão, estou perfeito, não tenho pecado. Lábios santificados jamais dirão isso. Então, cuidado ao afirmar que, eu estou salvo, eu tenho a certeza da salvação, você não esteja incorrendo nessa falta. Você pode dizer, a minha consciência está limpa, e aí eu fico em paz com Deus, né? Porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Se ele está ali na nossa consciência, então é preciso mudar, é preciso fazer alguma coisa, é preciso pedir perdão, se reconciliar. Então a minha consciência está limpa, mas nem por isso você tem que se dar por justificado. Não, você tem que estar sempre vigiando, sempre sóbrios, sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor querendo tragar. Então, cuidado, né? Um outro detalhe que eu gostaria de ler aqui é um texto. E esse texto, ele aparece em Parábolas de Jesus, página 155. A queda de Pedro não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar a seu mestre. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu,
que estamos livres da tentação. Veja só, nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar o quê? Esperança e fé. O que nós lemos em Hebreus 6:11? Certeza da esperança. Certeza da esperança. O que nós lemos em Hebreus 10:22? Certeza da fé. Ellen White não está inventando nada. Ela está ecoando dois textos bíblicos. Olha lá, nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar a esperança e fé, mas mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. A palavra de Deus declara: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Daniel 12:10. Só aquele que sofre a tentação receberá a coroa da vida. Será que nós seremos fiéis? Essa é a pergunta. Então, irmãos, como é que a coisa fica bagunçada? Quando Desmond Ford e alguns outros admiradores desejam entrar com esse negócio de certeza da salvação. Se há a certeza da salvação, não pode existir medo. E eles dizem assim: se você tem medo, é por causa do juízo investigativo. Esse negócio de que Deus está olhando as nossas obras, né? Isso é uma doutrina espúria. Por quê? Porque te leva a ficar com medo. E se você tem certeza da salvação, você não pode ter medo. Logo, não existe juízo investigativo. Logo, não existe doutrina do santuário. Logo, se você crê em Jesus, Senhor Jesus, se você foi batizado, fica tranquilo, você está salvo, você vai para o céu. E essa mensagem, ela leva ao quê? A um rebaixamento dos padrões. Eu tô salvo mesmo. Nós somos pecadores, imundos, né? Aí vai lá e a pessoa faz a oração do mensalão, depois você pesquisa na internet. Senhor, nós roubamos, nós matamos, e é isso aí mesmo. E aí a gente passa a justificar o pecado. E a gente passa a viver de qualquer maneira, achando que no final Jesus vai aceitar todo mundo, venham todos. Ignorando que Deus reina, que Ele é o nosso legislador, e que Ele é o nosso juiz, e que Ele vai separar os bodes das ovelhas, ignorando que a lei de Deus é santa, ignorando que o padrão de Deus é muito alto. Cuidado, meu amigo, se você ouviu esse engano evangélico que foi reverberado na igreja adventista por um apóstata chamado Dr. Desmond Ford, muito cuidado, essa não é a verdade bíblica. E eu li os textos aqui. Tudo bem? Estude sobre isso. Cuidado com esse assunto da certeza da salvação, para você não acabar pregando algo que rebaixa os padrões bíblicos e que, sob o pretexto de gerar a confiança do crente, você acabe induzi-lo a uma vida de pecado sem vergonha.